Olha só, queridos irmãos, eu quero nessa manhã convidar você então para você abrir a sua Bíblia no livro de Judas. Judas, capítulo único. Só tem um capítulo, né? Do verso 1 ao 4, nós vamos começar lendo. O texto vai aparecer aí na tela também. Judas, capítulo único, do verso 1 ao verso 4. E eu vou pedir para você deixar a sua Bíblia aberta aí, que nós vamos viajar um pouquinho aqui nessa pequena carta de Judas, né? Ela é bem pequena, são apenas aí 25 versículos. Tem gente que diz que isso nem é uma carta, é um bilhete, né? É o bilhete de Judas, né? De tão pequenininho, né? Mas vamos ler aí a palavra de Deus. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então, obviamente não é o Judas Iscariotes, o que traiu Jesus, que está falando aqui, né? Mas é um dos meio-irmãos de Jesus. Ele é irmão de Tiago, filho de Maria, né? Meio-irmão de Jesus, porque Jesus é filho de Maria, mas ele não é filho de José, ele é filho de Deus. Amém, irmãos? Então, esse Judas aqui é meio-irmão de Jesus. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, os destinatários são esses, aos que foram chamados, são amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Que a misericórdia, a paz e o amor lhes sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, da salvação que nós compartilhamos, eu senti que era necessário, era muito importante, corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Por que, Judas, você mudou o tema, você ia falar sobre a salvação que a gente compartilha, e agora você então sentiu que era muito importante mudar o tema da correspondência e falar para a igreja, exortar para lutar pela fé que foi uma vez por todas entregue aos santos. Por quê? Aí ele explica no verso 4, vamos ler juntos o verso 4? Pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias. Amém, irmãos? E aí pode deixar a sua Bíblia aberta aí, vamos viajar um pouquinho aqui em Tiago. Queridos irmãos, a carta de Tiago, ela é uma carta de convocação da igreja para a batalha. Nessa carta, Judas, eu estou com Tiago, é o irmão dele, né? Eu estou com o Judas está convocando a igreja para a batalha. Se não, veja o verso 3, vamos ver de novo o verso 3. Ele sentiu que precisava mudar o tema da correspondência para exortá-los a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A batalha pela fé é uma convocação. Irmãos, eu mudei o tema da carta e eu quero falar e eu quero encorajar nessa carta vocês, igreja, a lutarem pela fé que de uma vez por todas foi entregue à igreja. Então é uma convocação da igreja para a luta pela fé. E o que significa isso, lutar pela fé? E o que é fé? Que fé que ele está falando aqui? É curioso, né? A fé é uma daquelas palavras que assim, a gente usa o tempo inteiro, mas quando a gente para definir, complica. Porque o que é fé? O que é fé? Fé, por exemplo, é torcida. Eu vou torcer que hoje o Corinthians ganhe bastante. Isso é fé? Porque tem gente que acha que fé é torcer. Vou torcer para dar certo. Aí eu estou tendo fé,
Isso é fé ou é só torcida? O que é fé? Fé é acreditar, é simplesmente acreditar, mas eu posso acreditar num monte de mentira, não posso? Por exemplo, que o Palmeiras é um grande time. Isso aí, tem gente que tem essa fé louca, maluca, não é verdade? Então o que é fé? Fé é acreditar, mas eu posso acreditar num monte de loucura. Tem gente que acredita em loucura. Isso é fé? Aí a palavra de Deus vai falar assim, não, isso aí é credulidade. Acreditar em qualquer coisa é credulidade. Não é fé. O que é fé? E aí, a fé é um termo que é bastante complexo no Novo Testamento, mas a fé que Tiago fala aqui, e Tiago não, Judas, obrigado, Judas, né? A fé que ele fala aqui, ela tem dois aspectos, pelo menos, e no Novo Testamento essa fé tem dois aspectos. O primeiro aspecto da fé, a fé como a decisão de confiar em Jesus, a fé como uma decisão de confiar. O que é fé? É uma decisão de confiar. Confiar no quê? Não é no quê, é em quem? É numa pessoa. É confiar em Jesus, é confiar em Deus. Eu tomo essa decisão de confiar. Esse é o primeiro aspecto da fé. Essa decisão de confiar numa pessoa, essa pessoa é Jesus, essa pessoa é Deus, eu confio. Eu não sei muita coisa sobre Jesus, eu não sei muita coisa, mas eu decido confiar nele. Essa é o primeiro aspecto da fé. Por exemplo, a Bíblia fala, Lucas fala daquele ladrão que morreu na cruz, e tinha dois malfeitores, um de cada lado de Jesus na cruz do Calvário, e um deles creu em Jesus. Mas eu pergunto para você, o que esse homem sabia sobre Jesus? Ele não sabia quase nada. Eu e você, por exemplo, temos muito mais revelação do que aquele ladrão na cruz. O ladrão na cruz lá, ele leu Romanos, leu Efésios, primeira carta de Pedro, 1 Coríntios, ele leu? Ele leu o evangelho que falava dele, Lucas? Né? Mateus, que fala dele também, ele leu? Não. Ele não tinha muita informação a respeito de Jesus, mas ele confiou em Jesus, e ele faz um pedido para Jesus, ele faz uma oração para Jesus, ele fala assim, Jesus, eu mereço estar aqui, eu sei que eu fui mal, mas lembra-te de mim quando o Senhor vier no seu reino, tem misericórdia de mim, Jesus, é o que ele está pedindo. Ele foi ouvido? Foi ouvido. Essa é a fé que, é o primeiro aspecto da fé, essa fé que decide confiar em Cristo. O que eu sei, o que eu já ouvi, aquilo que a minha avó um dia falou, aquilo que a minha mãe um dia falou, as poucas coisas que eu ouvi, que isso já é suficiente para tomar uma decisão de confiar, de entregar a minha vida para Ele, confiar nele, falar assim, Jesus, eu não sei muita coisa, eu só sei que eu não mereço, mas o Senhor é bom, e eu confio a minha vida em Ti, tem misericórdia de mim. E Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Primeiro aspecto da fé. Mas existe um segundo aspecto da fé. A fé como um conjunto de verdades espirituais. É a fé como um conjunto de convicções espirituais. E é dessa fé que, não Tiago, Judas, Judas está falando aqui, que a gente tem que lutar por ela. É dessa fé. Que fé? Quando Judas fala aí no verso 3, que eu encorajo, eu estou escrevendo para encorajar vocês a lutar pela fé, que uma vez por todas foi entregue para a igreja, ele está falando lutar por essa fé, esse conjunto de convicções espirituais, que estão alinhadas com a palavra de Deus, são verdades espirituais, são convicções doutrinárias.
E é sobre essa fé que ele está dizendo aqui, encorajando a igreja a lutar por essa fé, para a gente preservar esse conjunto, esse tesouro de convicções espirituais, que nos foi legado pelos apóstolos e pela palavra de Deus. Porque quando a gente passa, meus irmãos, pela experiência do arrependimento, e a gente começa a confiar em Jesus, aquele primeiro aspecto da fé, eu passo pelo arrependimento e começo a confiar em Jesus. O que começa a acontecer com a gente? Muitas perguntas começam a surgir no nosso coração. Muitas perguntas começam a aparecer. São questionamentos, são dúvidas que surgem. Quando eu começo a confiar em Jesus, e eu começo agora a andar na vida, então eu entreguei minha vida para Ele, começam a surgir questionamentos. Como é que eu faço agora que eu sou um cristão? Para lidar com essa situação, como é que um seguidor de Jesus lida com a questão X? Porque antes, quando eu não confiava em Jesus, eu fazia do meu jeito. Mas agora que eu confio em Jesus, como é que fica essa questão? E o Novo Testamento nos ensina, e é aí que surge então essa fé, que os apóstolos vão explicar para a igreja, e eles entregam para a igreja esse conjunto de convicções que nos ensinam a andar agora nós que estamos em Cristo Jesus. Por exemplo, questões do Novo Testamento. Um questionamento pertinente que surgiu quando os estrangeiros, os gentios começaram a aceitar Jesus. O que começou a surgir dentro uma pergunta que começou a surgir dentro dos cristãos? Os estrangeiros estão aceitando Jesus, amém? Amém. Ok, esse pessoal, eles precisam se tornar judeus para serem salvos? Essa é uma pergunta muito boa. Uma pergunta que surge em toda a época do Novo Testamento. Essa pergunta vai estar lá provocando a mente dos cristãos que agora confiaram em Jesus. Mas tem perguntas, escuta. Por quê? Porque qual era a palavra de Deus que eles tinham, irmãos? Vamos pensar. Qual é a palavra de Deus que eles tinham? O Antigo Testamento. Eles tinham o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus? Amém ou não? Amém. Lá no Antigo Testamento está escrito que tem que circuncidar. A circuncisão é um sinal para o povo da aliança. É um sinal da aliança de Deus com o seu povo. Tem que circuncidar o judeu e tem que circuncidar o estrangeiro. E isso é estatuto o quê, irmãos? Perpétuo. Está onde escrito isso? Na apostila do pastor Danilo ou está escrito na palavra de Deus? Está na palavra de Deus. Aí as pessoas começam a se converter. Gente que não é circuncidada começa a se converter. E a palavra de Deus diz que tem que fazer o quê? Sinal da aliança é circuncidar. Então, se está na palavra de Deus, aí muitos cristãos diziam assim: então nós temos que circuncidar. O estrangeiro tem que se circuncidar para ser salvo. Não é lógico? Não é uma questão boa? É uma questão muito boa. E é tão boa que o apóstolo Paulo dedica muitos capítulos das suas cartas para explicar essa questão. Por exemplo, a carta de Paulo aos Gálatas inteira é escrita para responder isso. Tem que se tornar judeu ou não? A palavra de Deus diz, é palavra de Deus, não é palavra do Zé Mané. É a palavra de Deus, diz, por exemplo, não pode comer carne de porco. E agora o cristão, o gentil, pode ou não pode comer? Ele tem que parar. Quando ele se converte para Jesus, ele tem que parar de comer carne de porco ou não? Para a gente é fácil, né? Para a gente é moleza. Paulo já explicou isso, Pedro já explicou isso, João já explicou isso. Mas e para eles?
Então, vou fazer uma pergunta para você, que hoje, por exemplo, assim, tem muita gente que é provocada com isso. Por exemplo, a gente guarda o sábado? A gente não guarda o sábado, como a tradição bíblica judaica ensina a guardar. Amém? Nós estamos em pecado? Mas o sábado não está na palavra de Deus? O sábado não é um dos 10 mandamentos? Se o sábado é um dos 10 mandamentos, e ele é um estatuto perpétuo, como é que a gente não está em pecado? A gente não está desobedecendo a palavra de Deus? Em não guardar o sábado? Olha o nó que dá. Aí agora tudo assim, agora pastor, agora pegou nós, hein? Agora já estou nervoso aqui, estou suando aqui no banco, pastor, como é que faz? Mas é uma questão. O que eu quero dizer, irmãos, é que o Judas está dizendo é que a gente tem que lutar por essa fé. Os apóstolos foram nos dando respostas doutrinárias a todas essas questões. O Novo Testamento é a resposta, é a doutrina dos apóstolos orientando a igreja nesse mar de perguntas e dúvidas que surgem. Escuta, porque os cristãos guardam o domingo, eles se reuniam no domingo, não no sábado, eles estão em pecado. Até hoje existem grupos cristãos que dizem, nós batistas estamos em pecado porque a gente não guarda o sábado. Até hoje tem confusão. E aí a gente tem que, como é que a gente responde a isso? Como é que a gente anda? Como? Com o quê? Guardando e lutando pela fé que de uma vez por todas foi entregue para a igreja. É através desse conjunto de doutrinas e verdades é que a gente vai apostólicas, baseado na palavra dos apóstolos, que nós vamos nos guiando no meio de todas essas questões. Então é isso que Judas está convocando a igreja para fazer duas coisas: lutar por essa fé, por esse conjunto de verdades, porque esse conjunto está sendo atacado. Sempre em toda a história foi atacado. E hoje em dia é atacado ou não? A doutrina neotestamentária do Evangelho é ou não é atacada? É atacada. Tem muito lugar que está ensinando as pessoas a ficarem só com o primeiro tipo de fé. O importante é você confiar em Jesus. Mas você não precisa lutar por esse outro aspecto da fé, pelo conjunto de verdades reveladas, espirituais, verdades espirituais reveladas na palavra de Deus. E aqui Judas, ele nos diz então, não, é o contrário, nós temos que lutar por ela, verso 3, e nós temos que nos edificar nessa fé, verso 20, Judas, verso 20, vou pedir para colocar aí na mídia, olha o que ele diz, falando agora para a igreja: mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, é essa fé, lutar por essa fé e nos edificarmos nessa fé, nesse conjunto de verdades que nós temos que preservar, é o que Judas nos ensina aqui. E no contexto específico de Judas, qual era a questão que estava surgindo agora doutrinária? Confusão doutrinária. Nós lemos no texto, está no verso 4, vou dar a cola aí, está no verso 4. Qual é a questão doutrinária que aí Judas agora vai responder no verso 4? Que ele vai trabalhar, falar assim, a gente precisa lutar, porque está sendo atacado um fundamento aqui. Tem um fundamento de verdade que está sendo atacado por algumas pessoas que se infiltraram no meio da igreja. Qual é o fundamento? O fundamento da salvação pela graça de Deus. Por quê? O que certas pessoas estavam fazendo? Transformando a graça no quê? Em libertinagem. A ideia aqui é a seguinte, irmãos:
nós somos salvos pelas nossas obras e méritos ou nós somos salvos pela graça de Deus? Pela graça de Deus. Então eu não sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Amém? Amém? Eu não sou salvo pelo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou salvo porque eu confiei na suficiência daquilo que Jesus fez. Eu confio em Jesus. Eu confio na suficiência de Jesus. Ele é suficiente. Eu sou salvo pela graça de Deus mediante a fé. Ora, o que certas pessoas estavam fazendo então dentro da igreja? Ora, se a gente é salvo pela graça, a gente pode viver do jeito que a gente quer. Amém? Pode ou não pode? Por que não? Se a gente é salvo pela graça. Eu posso viver do jeito que me dá na telha? Eles estavam transformando o amor de Deus, o fundamento de que Deus é amor, eles estavam transformando esse Deus que é amoroso, esse fundamento, numa licença agora para viver de qualquer jeito, para viver no pecado, para viver uma vida desregrada. Eles estavam transformando a graça em libertinagem. Esse é o fundamento aqui. E aí Judas vai trabalhar agora, relembrar a igreja e dizer assim, vocês têm que se apegar à fé. As verdades que foram passadas para vocês sobre isso. Porque isso aí é uma questão pertinente, é uma boa questão. Mas ela o que esse pessoal está ensinando é falso. É um falso evangelho, é uma falsa fé. E nós precisamos então nos apegar a isso aí. É muito interessante no verso 4, nós lemos que ele usa a expressão que se infiltraram, pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, eles fizeram o quê, irmãos? Eles o quê? Se infiltraram. Vou fazer uma pergunta para você, infiltração é uma coisa perigosa ou não? Infiltração é coisa séria? Nós estamos com uma infiltração lá em cima, lá que a gente vai ter que consertar. Por que infiltração é sério? Pode mofo, da doença, bolor, o que mais? Pode abalar a estrutura. Pode levar uma casa a desabar ou não? Infiltração é um negócio sério. E esse pessoal, diz aqui Judas, eles se infiltraram. E era assim, se infiltraram e todo mundo vê, ou eles se infiltraram de um jeito dissimulado? Infiltração é coisa séria. Infiltração que você não está vendo, é grave ou não? A gente vê quando a casa cai. É quando a parede cai, é quando a estufa, é quando explode os fios da casa. Aí a gente... Eles se infiltraram sem o pessoal perceber, estavam se infiltrando. E é muito curioso essa expressão, se infiltraram, porque esse mesmo termo aparece em Gálatas, capítulo 2, verso 4. O texto vai aparecer aí, Gálatas 2, verso 4. Olha o apóstolo Paulo falando para a igreja da Galácia agora. E isto surgiu por causa dos falsos irmãos, que se haviam, o quê? Infiltrado para espreitar a liberdade que temos em Cristo Jesus e nos reduzir à escravidão. O Novo Testamento fala de dois tipos de infiltração perigosa dentro da igreja, e que a gente combate essa infiltração como? A gente combate lutando por esse conjunto, nos firmando no conjunto de verdades doutrinárias da palavra de Deus, da palavra dos apóstolos. Existem dois tipos de infiltração perigosa, que são dois extremos. Aqui na carta aos Gálatas, é o legalismo religioso. É o legalismo religioso. A infiltração que estava entrando ali era essa: vocês têm que circuncidar, vocês não podem fazer, se vocês querem ser salvos, vocês precisam de Jesus e da lei. É Jesus e a lei.
E é o legalismo religioso. Na carta aos Gálatas, aqui em Gálatas 2,4, ele fala essa infiltração que quer espreitar a nossa liberdade. Em outras palavras, é um desvio que vai para um extremo e diz assim: o crente não pode fazer nada. Ele não pode ouvir certas coisas, comer certas comidas, ele não pode fazer nada. O crente, ele não pode fazer nada, ele tem que ser um mineral de Jesus, amém? Você vira uma pedra de Jesus, você vira um mineral, você vira uma plantinha, aquele cacto no vasinho, você fica assim, ó. Você aceitou Jesus e agora não pode fazer nada. Isso é santificação. Gálatas é um extremo. Qual é o extremo que Judas denuncia? Daí tem o pessoal que vai para o outro extremo. Não, se eu sou salvo pela graça, a gente pode fazer tudo. Então, a igreja do Novo Testamento tinha essas duas infiltrações, que precisavam o tempo inteiro ser corrigidas e cuidadas, e essas infiltrações, como é que a gente corrige elas? É com a doutrina dos apóstolos, é crescendo na compreensão dessas verdades espirituais, porque a igreja sempre vai, e até hoje, né, irmãos, é assim, nós vamos para esses dois extremos. Eu e você temos que aprender a caminhar através da fé, como verdades espirituais que a gente cresce, aprende, a gente se edifica nelas. A gente aprende a não cair num desses dois extremos. O crente que não pode fazer nada, e do outro lado, o crente que diz: não, a gente pode fazer tudo, porque a gente é salvo pela graça. E aí nós temos essas duas, o legalismo religioso de um lado, e nós temos a libertinagem moral do outro lado, o outro extremo, e a gente combate isso se firmando na sã doutrina. Judas, aqui na carta que nós lemos, fala da libertinagem, esse pessoal que está transformando a graça de Deus numa licença para viver uma vida assim, do jeito que quiser, dando vazão às suas paixões, aos seus instintos. E o que esse pessoal está fazendo? Aí Judas vai trabalhar isso agora. O que eles fazem, meus irmãos? Verso 4, Judas, verso 4 diz assim: pois certos indivíduos, cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo, se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. Coisa perigosa isso. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. E o que mais? O que eles fazem? E negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Esse pessoal, eles querem salvação, mas eles não querem o senhorio de Jesus. Eles querem a salvação que Jesus tem para dar. Mas o pessoal da libertinagem, mas eles não querem o senhorio de Jesus sobre as suas vidas. Eles querem a salvação, que é um presente de Deus pela graça. Mas eles negam, diz aqui, a atitude deles é negar o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Então eles negam Jesus como Senhor. Eu quero o Jesus Salvador, amém? Mas eu não quero o Jesus qual? Jesus que é Senhor, porque eu quero a salvação, mas eu quero continuar vivendo conforme meus desejos, paixões, instintos, impulsos. Eu quero satisfazer. Eu não quero viver conforme o desejo de Cristo, eu quero viver conforme os meus desejos. Eu quero satisfazer as minhas vontades, mas eu não quero saber qual é a vontade de Deus para isso aqui. E aí eles vão então esse pessoal que transforma a graça numa licença para viver de qualquer jeito, em libertinagem, eles fazem isso negando o senhorio de Jesus. Eles querem Jesus Salvador, mas eles não querem Jesus como Senhor de suas vidas. Pergunto, hoje em dia não existe isso, né?
Eu estou falando da igreja. Tá, gente? Esquece o pessoal do mundão. Mundão, eu nem espero outra coisa. Nós estamos falando aqui da igreja, de gente que se infiltrou no meio da igreja, está dentro da igreja com essa teologia. É esse tipo de convicção falsa. Dentro da igreja. Que dizem, eu quero a salvação, Jesus é fofo. Ai, Jesus é tão fofo, né, pastor? Fofo, Jesus é amor, parece um ursinho, dá vontade de apertar ele, tchuc-tchuc, Jesus. Maravilha que é Jesus. Eu quero esse Jesus, o Jesus fofo. Mas eu não quero o Jesus que é soberano Senhor e que pede que eu entregue a minha vida inteira para Ele, todas as áreas, todas as gavetas, todos os sentimentos. Aí Jesus olha para mim e fala assim: lembra daquele teu irmão lá que aprontou com você, você odeia ele, você está cheio de amargura, pois é, vamos conversar sobre ele, vamos começar a perdoar esse irmão. Aí você fala assim: não, aí não, Jesus, aí nessa gaveta eu não quero que você seja Senhor dos meus sentimentos, eu não quero que o Senhor seja o Senhor dessas realidades, eu quero que o Senhor, Jesus, se o Senhor só me levar para o céu, tá joia, o Senhor fez a sua parte, o resto deixa em paz, Jesus. Deixa eu viver aqui do jeito que eu quiser. E aí Judas vai trabalhar essa questão com esses irmãos. Veja a importância da doutrina, irmãos, veja a importância, porque vão surgindo conceitos falsificados a partir de verdades reveladas. Deus é amor, mas a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode gerar confusões e falsas doutrinas. E a primeira coisa, então, que o Judas vai fazer aqui é lembrar os irmãos. Ele lembra duas coisas para os irmãos: que Deus é amor, mas que também Deus é um Deus de juízo. Olha o que ele diz no verso 1. Ele começa falando o que para os irmãos? Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram o quê? Chamados, são o quê? Amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Chamados, olha que coisa linda, irmãos. Nós somos chamados, nós somos amados, nós somos guardados, aleluia. Ele começa lembrando a igreja, falando assim: é verdade, Deus é amor e Deus nos ama, e Ele nos guarda, Ele cuida de nós, amém. Mas ao mesmo tempo Ele vai lembrar a igreja agora, e Ele vai dar 3 exemplos, dizendo assim: mas também a palavra de Deus diz que esse Deus é um Deus de juízo. E ele é o que ele começa a fazer, a partir do verso 5, ele diz assim: olha, embora vocês que são amados, guardados, chamados, embora vocês já estejam cientes de tudo e de uma vez por todas, eu quero lembrar vocês que Jesus, sublinhe aí, Jesus, eu acho impressionante isso, Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito. Quem tirou o povo de Israel do Egito? Jesus. Algumas versões dizem Senhor, mas os melhores manuscritos e os mais antigos usam a palavra Jesus mesmo. É um negócio impressionante. Jesus, tendo libertado um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Olha, e há anjos, verso 6, e há anjos, os que não guardaram o seu estado original, anjos, os anjos que caíram, mas abandonaram o seu próprio lugar, Ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Vai ter julgamento ou não? Tem juízo? Deus é amor, amém? Deus nos ama, mas Deus também exerce juízo ou não? E vai ter prestação de contas ou não?
É o que Judas está trazendo para a igreja, lembrar. Igualmente, verso 7, Sodoma, Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregaram à imoralidade e adotaram práticas contrárias à natureza, imoralidade sexual, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Então o que Judas ele faz aqui? A primeira coisa é lembrar os irmãos de 3 exemplos bíblicos de juízo de Deus: o povo de Israel que saiu do Egito, os anjos que pecaram, Sodoma e Gomorra. E ele usa o termo Jesus, ele fala que foi Jesus que tirou, libertou, mas depois também condenou os incrédulos. Esse Jesus é amor, amém? Jesus revela o amor de Deus, mas Jesus também é um Senhor soberano. O que Judas está fazendo aqui é que ele diz assim para a igreja: irmãos, vocês podem ter segurança em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós podemos ter segurança, porque nós somos chamados, nós somos amados e nós somos guardados, amém? Só que eu tenho a minha segurança em Cristo Jesus e ao mesmo tempo eu devo andar nesta vida com temor. Eu devo ter segurança e eu posso ter segurança no amor de Deus, que Ele nos guarda, mas ao mesmo tempo eu tenho que andar aqui com temor, sabendo que o nosso Deus é um Deus santo, Ele é zeloso, Ele exerce seu juízo, haverá juízo, haverá prestação de contas. Então ele traz esse equilíbrio para a igreja. E do verso 8 até o 11, e eu não quero demorar muito mais, mas do verso 8 até o 11 agora, da carta, ele vai nos trazer, ele vai descrever como essas pessoas, qual é o problema dessas pessoas que estão transformando a graça em libertinagem, o que falta para elas? Ele vai dizer assim: o que falta para elas é temor do Senhor. Falta temor. O que é temor do Senhor, meus irmãos? É respeito, é reverência, é vigilância, é cuidado. É cuidado, porque Deus nos guarda, ele fala, mas no verso 21 ele fala: guardai-vos a vós mesmos. Deus nos guarda, mas eu também tenho que me guardar. E o que falta para essas pessoas, e ele vai dar vários exemplos agora a partir do verso 8, desses que são esses libertinos, de falta de temor, de respeito, de reverência diante de Deus, das coisas espirituais, diante da seriedade do evangelho, diante da seriedade da salvação, falta temor. E ele começa dizendo a partir do verso 8: do mesmo modo também esses libertinos, quais sonhadores, contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, o arcanjo Miguel disse: o Senhor repreenda você, o Senhor te repreenda. O que Judas está dizendo aqui? Ele fala assim: olha, o arcanjo Miguel, que é dos seres celestiais, o da mais alta patente, poderoso, ele teve temor, e ele não chegou e desdenhou do diabo, ele não brincou com Satanás. O que Judas está dizendo aqui é falar: igreja, vocês precisam ter temor, porque o inimigo é real. Vocês precisam ter cuidado, vocês precisam levar a sério o negócio, porque o diabo é real, e o próprio arcanjo Miguel não brincou com isso, e ele não foi desrespeitoso, fala assim: diabo, vai para o diabo que te carregue, vai para ti mesmo que te carregue. Não, ele não brinca,
E ele podia, não podia? Ele é o arcanjo mais poderoso. Mas ele teve respeito. E ele disse que o Senhor te repreenda. Porque esse negócio é sério. A gente não pode brincar, meus irmãos, porque a gente tem que levar a luta espiritual a sério. Vai brincando com o pecado. Vai brincando com a libertinagem. Vá brincando com o diabo para você ver. A gente não pode. E essa é a exortação que ele faz. Ele está falando aqui de falta de temor, e ele usa o arcanjo Miguel como exemplo de alguém que teve respeito e temor. Aí ele fala desse pessoal libertino, verso 10. E esses, porém, diferente do arcanjo Miguel, esses aí, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam. E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, verso 11. Aí vem um ai da palavra de Deus sobre essas pessoas que brincam com essas coisas, brincam com a sua vida cristã, brincam com a sua salvação, não levam a sério. Ai deles, por quê? Porque esses aí que estão transformando a graça em libertinagem seguiram o caminho, o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Corá. Amém, irmãos? Vocês aguentam mais 5 minutos? Ele dá 3 exemplos bíblicos aqui de falta de temor, falta de respeito: Caim, Balaão e Corá. Gente que Deus falava com eles. Caim, Deus falou com Caim. Balaão, Deus falou através de Balaão, se revelou para Balaão. Corá, levita do povo de Deus. Mas não guardaram o temor, não tiveram respeito, brincaram com as coisas. E ele está dizendo assim: esse pessoal que está seguindo esse caminho da libertinagem, eles estão seguindo o caminho de Caim. Qual é o caminho de Caim? Caim, depois de ter sido instruído por Deus, ele mata o irmão. Deus fala com ele. E Deus fala assim: o pecado jaz à porta, cumpre a ti dominá-lo. Ele domina? Caim vai lá e mata o irmão. E aí olha o que diz Gênesis 4:9, quando Deus vem agora falar com ele. Olha a falta de respeito desse homem com Deus. Caim cometeu um assassinato. Ele não roubou uma maçã na feira, ele acabou de cometer um assassinato. Matou o irmão. Pecado grave, horrível. Ele demonstra algum arrependimento e algum temor? Olha o que diz a palavra: o Senhor disse a Caim: onde está Abel, o seu irmão? E ele respondeu: sei lá, por acaso eu sou guardador do meu irmão? Se tu que é Deus não sabe, imagina eu. E ele acabou de matar o irmão. Veja que o tom da palavra de Deus é um tom de desrespeito com Deus. Onde é que está o teu irmão? Eu não sei, por acaso eu sou guardador? Quem é que foi? Eu sou babá dele, por acaso, Deus? Espera aí, meu filho, você não está falando com o Zé Mané, você está falando com Deus. E ele não demonstra nenhum temor, nenhum respeito. Esse é o caminho de Caim. E Deus falava com Caim ou não falava? Está aqui conversando com ele. Deus fala ou não fala? Fala. Mas ele não demonstra temor. E Balaão? Balaão, a história de Balaão está em Números 31:16. Vou pedir para abrir lá Números 31:16. Vai aparecer aí o texto. Eis que estas, as filhas lá dos moabitas, eis que estas, midianitas, por conselho de Balaão, fizeram com que os filhos de Israel fossem infiéis. Por conselho de quem?
Por conselho de quem, irmãos? De Balaão. Os filhos de Israel fossem infiéis ao Senhor no caso de Peor, e assim houve uma praga no meio da congregação do Senhor. Por conselho de Balaão, vou pedir para abrir lá em Números 25, verso 1 e 2. Essa história de Peor, do pecado de Israel em Peor, está em Números 25, verso 1 e 2, diz assim: quando Israel estava em Sitim, o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Eu falei midianitas, é moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios oferecidos aos seus deuses, e o povo comeu a carne dos sacrifícios e adorou os deuses dessas mulheres. Aconselhados por quem eles fizeram isso? As mulheres moabitas e os filhos de Israel, aconselhados por Balaão. Aí a Bíblia fala assim: veio uma praga, um juízo de Deus sobre o povo de Israel. Começou a morrer gente. Por causa desse pecado. Deus vai pesando a mão. E aí olha o que acontece no meio agora desse juízo de Deus que está acontecendo, irmãos. Números 25, 6. Olha que coisa horrível que acontece. Números 25, 6. Naquele momento em que o juízo de Deus estava acontecendo, no meio do povo, a Deus exortando o seu povo, chamando o povo dele para o arrependimento através de Moisés. Naquele momento, o que aconteceu, meus irmãos? Eis que um homem dos filhos de Israel trouxe para a sua tenda uma mulher midianita, à vista de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda do encontro. Por causa do pecado, gente tinha morrido. E o que esse sujeito aqui faz? O que ele faz? Ele canta aquela música: tô nem aí, tô nem aí. Já cantou essa ou não? Essa aí está na tua playlist do Spotify? Tô nem aí, tô nem aí. Veja a falta de respeito e temor. No velório, no luto, ele pega uma mulher, leva para a barraca dele, e não está nem aí, na presença do povo, que o povo veja, eu não estou nem aí, porque eu faço o que eu quiser da minha vida. E ele vive assim. E ele recebe o juízo de Deus, esse homem. Mas isso é falta de temor, esse é o caminho. Por isso que Judas fala, seguiram lá o caminho de Caim, caíram aí no engodo, caíram no erro de Balaão, que é esse erro de faz o que quiser, pode se prostituir, não tem problema nenhum, e sem temor, e foram destruídos na revolta de Corá, Datã e Abirão, que se voltaram contra Moisés, numa rebelião dentro do povo de Deus, contra a escolha de Deus do seu servo Moisés. Disseram assim: a gente não vai mais obedecer você, não obedecem à autoridade, eles só obedecem aos seus instintos e desejos, e eles recusam todo tipo de autoridade sobre a vida deles, e esse é o caminho de Corá. E aí eu encerro, meus irmãos, perguntando: será que está diferente hoje em dia? Dentro da igreja, será que não se infiltrou também? Na igreja que eu falo assim, essa igreja brasileira nossa, não se infiltrou dentro da igreja, foi se infiltrando esse tipo de doutrina que diz assim: Deus é amor e você pode fazer o que você quiser. Gente que não quer o senhorio de Jesus, gente que não tem temor, não tem respeito, não tem cuidado pelas coisas de Deus, falta temor, e aí vão ensinando isso, e muitos seguem esse caminho. Por isso que a palavra de Deus diz, ela nos convoca a lutar pela fé.
Irmãos, nós precisamos lutar pela fé inteira, completa e nos edificarmos nela. Eu posso ter segurança em Cristo Jesus, porque eu sou chamado, eu sou amado, eu sou guardado. Eu posso ter segurança, mas eu não posso deixar de ter temor do Senhor na minha vida. Eu não posso perder o temor do Senhor. Deus é amor, mas eu tenho que andar com cuidado e com respeito. Ele me guarda, mas eu tenho que também guardar a mim mesmo. Esse é o equilíbrio e a recomendação da palavra. Amém, irmãos? Então, que Deus abençoe. Eu quero chamar os irmãos do louvor para virem aqui. Nós vamos encerrar com um louvor. Queria convidar você a ficar em pé. Nós vamos orar. Fecha os teus olhos, abra o teu coração para o Senhor, e que Deus, você possa ter segurança no amor de Deus, meu irmão, mas que você também hoje decida a andar com temor na sua vida. Não brinque com as coisas, leve a sério, irmão. Porque o ataque do inimigo é real, porque a gente pode se desviar pelo caminho de Balaão, de Caim, de Corá. Não brinque com essas coisas, é sério. Que você ande nesse equilíbrio, de seguro nesse amor, ao mesmo tempo firmado no temor de Deus na tua vida. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos agradecer, Senhor, porque o Senhor nos deixou o recurso da tua palavra para as nossas vidas, a palavra completa, que nos traz esse equilíbrio, Senhor, que nos lembra da segurança que temos em Ti, podemos ter agora, mas ao mesmo tempo, Senhor, essa palavra que nos exorta a não nos desviarmos, Senhor, dessa fé integral e completa. Essa palavra que nos exorta, Senhor, sabendo que somos amados, mesmo assim, Senhor, procurar andar com todo o temor na presença do Senhor, com todo o respeito, com toda a dignidade, Senhor, sem brincar com essas coisas, porque essas coisas podem, de fato, destruir as nossas vidas. Abençoa a tua igreja, abençoa cada irmão, cada amigo que entrou aqui nessa semana, e que nós possamos, Senhor, viver nessa semana seguros na rocha, Senhor, e andando, Senhor, com toda dignidade na presença do Senhor. Que o Senhor seja o nosso Salvador e que o Senhor seja o nosso soberano Senhor. Fala conosco, fala com cada um, Senhor, e que quando o Senhor falar, o Senhor não encontre em mim esse caminho de Caim. Quando o Senhor falar, que o Senhor não encontre em mim, Senhor, essa atitude de Balaão e de Corá, que não tinham temor, desrespeito, Senhor, uma atitude desrespeitosa. Ó Senhor, mas que o Senhor encontre em nós humildade, que o Senhor encontre em nós adoração, quebrantamento, arrependimento para a vida. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa o teu povo, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a consolação do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém.